Só que nessa era em específico, que o profeta diz que ela acumula para a última era, a promessa, não é? Acumula para a última era. Eu vou chamar a atenção dessa era aqui, onde diz aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. A era da igreja de Pérgamo, né? Vou pular um pouquinho aqui. Veja, essa promessa é para você, amado irmão, amada irmã. Essa promessa diz assim, ó. Essa é a diversidade da hora aqui que nós estamos encarando, tá ok? Entenda assim. Eu vou enfatizar essa diversidade, como nós temos enfatizado outras adversidades e outras recompensas para quem vencesse. Diz assim, ó. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando, não em breve, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Duas coisas eu quero enfatizar aqui, que Deus fez questão de mostrar. Ele está dando a recompensa e ele está dando a adversidade. Ele falou, ó, o problema é esse. Qual que é o problema? Eu vou pegar um detalhe aqui. A doutrina dos nicolaítas. E a recompensa para quem vence esse espírito, essa doutrina dos nicolaítas, ele disse, eu vou te dar o maná escondido. Eu só quero pegar esses dois detalhes. Tá ok? Vamos discorrer nesses dois detalhes. Mas quando o profeta vai falar disso, eu vou ler na íntegra o que o profeta diz aqui. Vou ler na íntegra, porque é muito bom isso aqui. Ó. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Detesto, não engulo, não suporto, fede para mim. Deus está dizendo, isso aqui fede, isso aqui tem um mau cheiro para mim. A palavra é muito forte, eu odeio, eu detesto, eu aborreço. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos, não os sábios, os leigos, não é? Os nécios. Então, leigos e nécios, mesma coisa. Então, esse espíritozinho aqui, ele gosta de conquistar os nécios, os que não têm o conhecimento, os que não têm a revelação. Certo? Agora, por que isso é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não, presta atenção nessa frase aqui, ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. Isso é o que tinha lá atrás. Separou os levitas, não é? Os levitas tinham um sacerdote santo e eles tinham privilégios que o resto das pessoas não tinham. Não é? Eles tinham privilégios. É verdade mesmo, nós vamos discorrer um pouquinho nesta noite. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaítismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Totalmente o contrário que Jesus ensinou. O maior entre vós seja servo. Agora, essa doutrina na realidade começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras. Olha aí, ó, interpretação da palavra gerou nessa doutrina. Anciãos e bispos. Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns, entre eles Inácio, que tinha lá na igreja, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era o de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Primeiro que eles disseram que presbítero e ancião eram duas coisas distintas, que não é verdade, é a mesma coisa, pode ser a mesma coisa.
Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício deste mesmo homem, desta mesma pessoa. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, mas porque ele é mais velho. Ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, é de confiança. Por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã, mas não. Os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto em Atos 20, no versículo 17. O relato declara que foram convocados os anciãos. E logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, que é supervisores. E estes bispos, sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que um ancião local com capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico nem histórico, embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização. Enganou até Policarpo. Até ele caiu nisso aí. Policarpo, que era um pupilo de João, evangelista, o revelador. E ele continua discorrendo aqui. Bom, vamos para o meu quadrinho aqui, que eu quero mostrar para vocês algo importante. No nosso quadrinho, eu quero chamar a atenção nessas duas palavras aí. Vamos com calma aqui, vamos fazer uma pequena base. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá então. As duas palavras que nós temos aqui é ancião e bispo. A caneta está dando problema aqui, vamos ver o que está acontecendo. Agora sim. Isso. Vamos lá então, pacientemente aqui, vocês vão gostar. Ancião e bispo. Então, ó, veja, são dois termos para referir a uma pessoa só. Acontece que a palavra ancião denota a idade que ele tem, a experiência que ele tem. Então, vamos colocar aqui uma palavra simples. Denota quem ela é, a idade da pessoa. Experiência. Não é uma pessoa neófita, uma pessoa que não tem experiência, que começou ontem, mas alguém firmado, alguém estabelecido, alguém que está há anos passando por experiências e provas. Bispo denota o ofício. Agora, bispo pode ser um apóstolo, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um mestre, é tudo bispo. É tudo supervisor. São supervisores da igreja do Deus vivo. Então, você pode usar a palavra bispo para um apóstolo, você pode usar a palavra bispo para um pastor, você pode usar a palavra bispo para um mestre. Está denotando uma palavra genérica para qualquer um desses ofícios, certo? Agora, ancião, você pode ter uma pessoa ancião na igreja que não tem ofício. Entendeu? Pode ser que você tenha alguém na igreja que não tem ofício. Mas pode ser que esse ancião, além de ter a experiência, a idade, também tenha o ofício. Entendeu? Tenha a experiência, tenha a idade e tenha o ofício. Então, nós estamos vendo aqui, ancião denota a idade e bispo denota o ofício que ele tem. Pode ser qualquer um daqueles ofícios que aparecem em 1 Coríntios 12 ou aparecem em Efésios 4, não é? A partir do verso 11. Deu para entender assim? É muito importante isso aqui. Vamos começar por aqui então. É muito interessante a maneira que Deus traz para nós. Deus disse que ele detesta essa doutrina de separação. Vamos lá então.
Vamos fazer um pequeno escrito aqui. Nós temos então aqui o bispo está aqui em cima e a congregação aqui embaixo. Veja, ele é mais especial. Ele é mais especial, ele tem acesso às coisas que a congregação não tem. Bom, para resumir o que isso é, esse negócio do bispo está lá em cima, nas nuvens, voando não sei aonde lá, junto com os anjos, os serafins, os querubins, e a congregação lá no pó, lá embaixo. A Bíblia diz que isso aí é nicolaísmo. É a doutrina dos nicolaítas. É onde separa o sacerdócio da congregação. Tá certo? Quando separa o sacerdócio da congregação, como se só o sacerdócio tivesse acesso, como só o sacerdócio tivesse os privilégios, como só o sacerdócio pudesse se beneficiar das bênçãos espirituais em lugares celestiais. Não, na cabeça deles, lugar celestial é só para nós. Só para a bisparada lá em cima, não é? E o resto fica lá embaixo. E tem que ficar quietinho ainda. E tem que se contentar com eles falando uma língua estranha, latim, que ninguém entende nada. E por aí vai. Não é? E aí, aqui no meio da mensagem, tem pregador em latim também, sabia? Ninguém está entendendo nada que ele está falando. Não fala nada com nada, não explica nada com nada. E aí, quando vem alguém que fala coisas inteligíveis, eles acham ruim. Não, isso aí não pode de jeito nenhum. Latim. Da onde que veio esses espíritos, essas coisas? A Bíblia está mostrando para nós de onde que veio aqui. Não é verdade? Vamos lá, vamos com calma que eu gostei dessa lição. Agora, nós vemos aqui o bispo. Então, o bispo ou o ancião, né, que tem mais experiência, ele fala, eu tenho mais experiência. Eu tenho um ofício. E todos os privilégios daquele ofício não podem ser passados para a igreja, só para ele. Lá em cima. E a congregação lá embaixo. Muito bem. Agora, você notou que no programa passado, nós demos uma repassada, vou ter que citar isso aqui um pouquinho. A Bíblia disse aqui que daria um maná escondido. Para quem vencesse esse negócio aí. Quer dizer, o antídoto para destruir, acabar com essa doutrina, acabar com a festa desses bispos, desses apóstolos não autorizados, como o profeta chamou, não é? Desses ofícios não reconhecidos por Deus, não é? O antídoto é que Deus tem uma comida especial, uma comida exclusiva. Irmão, nessa noite, o meu assunto ele vai se revolver ao redor dessa palavra aqui, exclusivo. É uma palavra que incomoda um pouco, exclusivo. O que é exclusivo, irmão? Que só alguém ou um grupo ou uma determinada pessoa pode ter acesso a algo. Então é exclusivo. Não é verdade? É exclusivo. Essa ideia de exclusividade que os nicolaítas se apoderaram foi de uma distorção da palavra de Deus. Foi de uma torcida no que Deus havia dito através do primeiro mensageiro, Paulo, que era aquele que olhava para as sombras do Velho Testamento e dizia para nós o que estas coisas em realidade eram. Não é verdade? Então, exclusivo. Pense nessa palavra um pouquinho. Exclusivo. Hoje nós vamos dar umas marteladinhas aqui. Bem de levezinho, não tem problema não. Exclusivo. Exclusivo aqui, exclusivo lá, é só para o fulano lá, é só para o fulano aqui. Aí tem outros que não, é um homem, tem uns aí que diz que é um homem só. É tão exclusivo o negócio, que é um singular no mundo inteiro. O mundo tem 160, não sei quantos países. 7 bilhões e meio de pessoas, mas tem uma pessoa só. Entre esse, que vai ter acesso a essas grandes revelações, esses grandes mistérios. Até isso aparece. E aqui não é só no Brasil, não. Até no mundo inteiro aparece estas pessoas. Não é?
Então essa ideia de exclusividade, exclusivos, únicos, né? Isso aí, esses nicolaítas exploraram muito bem isso através das eras, onde eles queriam dominar o povo. E é fácil ser exclusivo, é quando você deixa todo mundo ser ignorante, não dá nada para ninguém, não explica nada para ninguém, não ensina nada para ninguém, não é? E daí fica fácil dominar as pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que o antídoto era dar um maná escondido. Diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. O que vencer o espírito dos nicolaítas, eu dou um maná escondido. Do que a Bíblia está falando? Maná escondido, irmão. Maná escondido. Mas o que tem a ver? Olha a inteligência, a sabedoria do Espírito Santo e veja o que o profeta nos diz aqui. Deixa eu começar a ler aqui para você já entender. Vamos começar aqui. Maná escondido. Vamos dar a interpretação o melhor que pudermos. O que o maná escondido tipifica? O maná escondido era o maná que era mantido no lugar santo. O pão da proposição na Bíblia, que era apenas para o sacerdote. Oh! Gostei dessa parte. Quer dizer, Deus está dizendo assim, já que o diabo vem com esse levante, Deus falou, eu vou fazer um negócio especial pelo meu povo. Tem um pão escondido, um maná escondido, que é só para sacerdote. E tinha mesmo, irmão, sabia? Lá no Velho Testamento, era só para o sacerdote mesmo. Ninguém mais podia pegar. Ninguém mais podia ter acesso. Nenhuma das bênçãos espirituais, os privilégios dos ofícios, é aí que eu quero entrar. Os privilégios dos ofícios também era só para eles. Os coatitas, não é? Os três filhos de Arão, não é? E assim por diante, só eles tinham privilégio, irmão. Vários privilégios. Mas aqui, quando o diabo veio como um enchente, Deus levantou uma bandeira. Deus disse, eu vou fazer algo especial para vocês. Sabe de uma coisa? O que Deus tem feito na nossa era, mas não foi só para William Branham. É aqui que eu quero chegar. Já vamos entrar forte na curva aqui. O que Deus trouxe para nós não é para William Branham só. Tudo que manifestou através de William Branham é para o grupo todo. A especialidade, a exclusividade é para todos. Não é para o ministro, para o sacerdote. Eu sei que existem ofícios. Não sou ignorante. Eu sei que tem ofícios. Eu sei que Deus levantou ofícios. Eu sei que Deus levantou tudo isso e a sua ordem. E todos aqueles que são verdadeiramente abençoados por um ministério, eles respeitam com dupla honra o canal por onde Deus está trazendo a bênção para eles. Não precisa brigar com eles. Não precisa se preocupar com eles. Mas eu quero dizer o seguinte, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Isto é, os mesmos privilégios que o profeta tem, quem recebe ele ganha os mesmos privilégios. Quem recebe um apóstolo também tem os mesmos privilégios de apóstolo. É por isso, amados, que eu li para vocês aqui nos últimos programas, que quando o anjo chamou João para apresentar a esposa do Cordeiro, tinha 12 nomes de patriarca nela, anciãos. Não, eu não vi João falando assim, ó, tinha um punhadinho no meio lá, que lá estava escrito o nome. Não, ele disse que a esposa toda. Todo e cada membro carrega esses nomes, carrega essa autoridade, carrega esses ofícios. Ofícios, irmão? Não, irmão, você está ficando louco. Ofício tem ali, ó, tem pastores, mestres, evangelistas. Não, o espírito daqueles ofícios estão em cada membro do corpo da noiva de Cristo. O espírito, entendeu? Você tem que entender o ofício, irmão, não como uma coisa resumida ao ministro no púlpito, mas o ofício de Deus, verdadeiro ofício de Deus, ele se esparrama no corpo. Entendeu? O ofício que Paulo tinha esparramou em todo o corpo da noiva que existia nos seus dias. E todos eles saíam fazendo as mesmas obras que Paulo fazia. Entendeu? Todos eles saíam fazendo as mesmas obras porque a mesma unção que estava em Paulo se esparramou em todo o corpo. A mesma unção que estava no mensageiro da era, que era o sacerdote do dia, quando ele vencia, aquilo ali esparramava para todo o corpo. Diz assim, ó, o maná escondido era o maná que era mantido, o pão da proposição na Bíblia, que era apenas para o sacerdote. Quantos sabem disso por aqui? Agora,
Eles tinham pão para a congregação lá, mas tinha um pão especial para o sacerdote. Tá certo isso aí? Este é um pão especial, maná escondido. E o que é este pão especial? Quem é o nosso maná? Cristo. Em São João, no capítulo 6, do verso 48 ao 50, Jesus disse que ele era o pão da vida que descia do céu, o maná. Bem, o que é este maná especial? O maná não é dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o anjo da igreja. Ó, originalmente, não era para toda a congregação, apenas para o anjo da igreja. A revelação da palavra, tá vendo? A revelação da palavra é dada ao anjo daquela era, pois está escondida de tudo e revelada lá no lugar escondido, né? Pois é endereçado ao anjo da igreja, tá vendo? É uma revelação um pouquinho maior a respeito de Cristo, a respeito do que Cristo é, e talvez um chamado um pouquinho mais alto. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O profeta está dizendo isso aqui na mensagem A Era da Igreja de Pérgamo, a partir do parágrafo 303, que o maná escondido é uma revelação um pouquinho maior do que Cristo é e talvez um chamado um pouquinho mais alto. Como assim um chamado um pouquinho mais alto? Porque, veja, irmão, ele era o único que era apóstolo. Ele era o único que era pastor. Eu estou falando do poder de Deus que existia. Por exemplo, o profeta disse numa mensagem assim, ó, eu sempre estou falando contra mulheres pregadoras, mas ele disse, mas deixa eu tomar lado com as mulheres um pouquinho aqui. Você sabia que você é uma pregadora para a sua congregação no seu lar, para os seus filhos? A unção que está no pastor, ela vai tão forte nos membros que chega na mãe, que é a que está em casa todo dia para pastorear sua pequena congregação, a pastora. Você está entendendo onde nós vamos chegar? Que esse Espírito de Deus, ele se esparrama em toda a congregação. Esses ofícios, essa manifestação de quem Deus é. Não é? Uma revelação um pouquinho maior a respeito do que Cristo é. E talvez um chamado um pouquinho mais alto. Aí ele diz, me pergunta se Lutero reconheceu isso. Me pergunta se Wesley reconheceu isso no seu dia. Me pergunto se São Martim reconheceu, Irineu reconheceu. Agora, vocês sabem que a igreja nem sequer canonizou esses homens. Eles não eram santos para eles, mas eram eles que tinham os sinais lhe seguindo e eles tomaram os seus próprios bispos e assim por diante para canonizar. Você acha que esses homens, irmão, que o Mombrano, através da liderança do Espírito Santo, escolheu como sendo o mensageiro de cada era, foram canonizados? Foram nada. A Igreja Católica não reconheceu eles, nem a Igreja Luterana, Protestante, nenhuma delas reconhece, a não ser o Lutero, que aí ficou fácil demais para eles também, né? Canonizaram ele da sua própria maneira. Mas o profeta diz, mas Deus elegeu cada um deles através do seu conselho, não é? Vamos mais um pouquinho. O maná escondido, algo especial. O que é especial? As bênçãos do Espírito Santo? Não. Isso é para toda a congregação. Mas o maná escondido era uma revelação especial, porque ele tinha que ensinar os outros. O mensageiro tinha que pegar algo especial para ensinar os outros. Tá vendo? Tinha um pouquinho mais do conhecimento da Escritura que ele podia ensinar os outros. Ele tem que ser mais conhecedor. Tá vendo? Você nunca vai viver mais alto do que o seu pastor. Você simplesmente se lembra disso, vejam. Porque ele é o pastor que alimenta as ovelhas, tá certo isso aí? Agora, algo especial. Se ele é o pastor, ele tem que saber onde está o maná para alimentar as ovelhas, tá certo? Agora, um pouco especial. E observe só por um minuto, a revelação, o maná escondido. Olha que coisa bonita, irmão. Nós sabemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, que foi a realidade. A promessa no Novo Testamento, que é para mim e para você, é que se você vencesse, você vai comer do mesmo maná que o mensageiro comeu. É isso que a Bíblia está dizendo. Aquela coisa exclusiva para o mensageiro, aquela coisa que foi reservada para o sacerdote, aquela coisa que era só para ele. Mas a Bíblia deu uma promessa. Se você vencer, eu vou dar para você comer a mesma coisa. Eu vou deixar você entrar lá onde ele entrou. Eu vou deixar você comer da mesma coisa que ele comeu. Olha que coisa bonita, irmão. Eu já vou ler mais citações do profeta detalhando isso para nós.